Boa tarde a todos, eu sou a Daiane Sampaio Antônia, acadêmica do curso de Educação Física da Unesc Chapecó, e eu vou falar então para vocês o nosso trabalho sobre os efeitos agudos e crônicos de diferentes intensidades de corrida sobre o estado de humor de idosos. O estado de humor ele tem ligação direta na qualidade de vida e na saúde dos indivíduos, uma vez porque está relacionado a processos cognitivos e afetivos. E o treinamento físico, quando realizado com intensidade controlada, ele pode vir a controlar ou ainda a melhorar o estado de humor desses sujeitos. Todavia, quanto determinada intensidade pode influenciar de forma positiva ou negativa no estado de humor de idosos praticantes de exercício físico, ainda é incerto. Especula-se que exercícios em intensidade baixa e moderada propiciam um estado de humor positivo, ou seja, vigor, energia. Enquanto que exercícios em intensidade intensa e vigorosa vão proporcionar ao sujeito um estado de humor negativo, ou seja, cansaço, fadiga, confusão mental. Por isso que o objetivo desse estudo é verificar os efeitos agudos e crônicos de diferentes intensidades de corrida sobre o estado de humor de idosos. É importante destacar que essa pesquisa é um projeto de pesquisa que foi contemplado no programa UniEdu, e ele ainda está em andamento, então as coletas de dados ainda não começaram, elas vão começar a partir do mês de outubro. O método desse estudo, então, vão participar dele idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Esse grupo de idosos vai ser selecionado por conveniência e esses idosos só vão poder participar se eles forem classificados por meio do Questionário Internacional de Atividade Física como insuficientemente ativos. Isso quer dizer o quê? Que eles não cumprem o recomendado pela Organização Mundial da Saúde de atividade física por semana. Porém, mas eles não são sedentários, ou seja, eles não fazem nenhuma atividade física. E também que eles atingem uma pontuação mínima no mini exame do estado mental, que atesta que eles não tenham problemas cognitivos. Por quê? Porque podem estar influenciando na nossa variável dependente aqui, que é o estado de humor. Esse grupo de idosos ele vai ser dividido em 3 grupos, que vão ser randomizados e igualmente distribuídos em homens e mulheres, ou seja, vão ter o mesmo número de homens e mulheres em cada grupo. Esses 3 grupos vão ser submetidos a 3 diferentes intervenções, que vão ser contempladas por 3 tipos de intensidade de corrida diferentes. Então, um grupo vai ser corrida leve, outro grupo corrida moderada e outro grupo corrida vigorosa. Isso vai acontecer em 3 momentos diferentes, sendo os momentos 2, 3 e 4. Para caracterizar essa nossa amostra, então nós vamos aplicar uma anamnese, onde vão ter informações como nome, data de nascimento, sexo, estado civil, além do IPAC, do mini exame do estado mental, uma avaliação antropométrica para verificar o IMC, o índice de massa corporal, então a gente vai mensurar a massa corporal e a estatura, para a gente estar podendo classificá-los em eutróficos, sobrepeso ou obesidade, e o VO2 máximo, que a gente vai estar verificando o consumo máximo de oxigênio, porque a gente vai estar trabalhando com um exercício que modula a intensidade, Então, que modifica a intensidade. Então, para a gente conseguir prescrever essa intensidade, a gente vai estar usando o parâmetro VO2 máximo. E para mensurar o estado de humor, a gente vai utilizar a escala de humor de Brunel, que foi validada para a população brasileira pelos autores Ruffels e colaboradores em 2008. Ela é uma escala super simples de 24 indicadores, que apresenta uma escala de tipo Likert de 0 a 4, então é só marcar aquilo lá e a pergunta-chave é como você está se sentindo agora, e você marca aquilo lá de 0 a 4, Então, quanto que aquilo corresponde com o que você está sentindo naquele momento. E de forma a controlar as variáveis intervenientes, sejam elas moderadoras, mediadoras ou confundidoras, a gente vai estar utilizando o IPAC,
né? Então, controlando o nível de atividade física. Então, nós vamos falar para os sujeitos assim, desconsiderando a intervenção, né? Então, o que vocês estão fazendo aqui? Qual é o nível de atividade física de vocês? E aí eles vão responder o IPAC. Se esse nível de atividade física modificar da primeira avaliação, né, esse sujeito aí vai ser excluído. Por quê? Pode ser que, pela mudança do nível de atividade física, isso altere o estado de humor dele e não a nossa intervenção. E também o mini exame do estado mental, porque se esse sujeito modificar sua pontuação para menos do mínimo ou para mais, isso também pode influenciar aqui na nossa variável dependente, que é o estado de humor. Então, de forma a exemplificar melhor o nosso método, eu trago para vocês um fluxograma aqui, então, dos 4 momentos, né, da nossa pesquisa de efeito agudo. Então, o momento 1 é quando a gente vai fazer uma avaliação controle, então a gente vai avaliar anamnese, IPAC, mini exame do estado mental, avaliação antropométrica, VO2 máximo, estado de humor, né, vai coletar tudo aqui, para aí a gente partir para a intervenção, né. Então, a gente pode verificar o que aqui? Que os próprios participantes, eles vão ser os seus controles, ou seja, não vai ter um grupo controle, eles vão se autocontrolar, né? Então, partindo desse momento 1, após uma semana nós iniciamos no momento 2, onde os grupos já estão divididos de forma randomizada e igualmente, né? Então, momento 2, então, que vai ser a segunda semana já, então vai ter uma coleta pré e uma coleta pós-intervenção, que é o quê? Aqui a gente vai verificar, né, o efeito agudo dessa ascensão aqui, dessa intensidade sobre o estado do humor. Momento 3, a mesma coisa, momento 4, a mesma coisa. O que difere em cada momento é as intervenções. Então, por exemplo, no momento 2, o grupo 1 está realizando uma intervenção em intensidade leve, o grupo 2, intensidade moderada, e o grupo 3, em alta intensidade. Enquanto que no momento 3, o grupo 1 agora está realizando em alta intensidade, o grupo 2 em leve e o grupo 3 em moderada. Por isso, 3 momentos, né, de intervenção, para que os 3 grupos em rodízio consigam, né, realizar em cada intensidade. E o efeito crônico vai ser verificado em uma intervenção de 12 semanas. Então, vai ser realizada uma avaliação controle, e aí vão se passar 12 semanas, no qual eles vão realizar 2 sessões por semana, né, dessas intensidades de corrida, e ao final das 12 semanas vai se mensurar de novo o estado de humor, e aí sim a gente vai ter esse efeito crônico dessas diferentes intensidades sobre o estado de humor aí dos idosos, né? E o que a gente espera com esse estudo? A gente espera com esse estudo, então, conseguir compreender melhor qual é essa relação entre a intensidade do exercício de endurance, aqui no nosso caso a corrida, e o estado de humor de idosos, né? Então, o quanto que uma intensidade baixa, uma intensidade moderada e uma intensidade vigorosa, ela interfere, de que forma ela interfere sobre o estado de humor desses idosos. Por que isso é importante? Isso é importante porque a partir do momento que eu entendo que o meu sujeito, ele é um sujeito biopsicossocial e que eu não posso só considerar o benefício de um exercício de uma intensidade sobre os aspectos fisiológicos, mas que eu tenho que sim ter em mente que esse exercício vai influenciar a forma psicológica dele, que eu já preciso considerar quais são os efeitos benéficos em relação aos aspectos psicológicos desse sujeito, eu começo a entender que se a gente entende melhor de qual intensidade é mais adequada para proporcionar um estado de humor melhor a esses idosos, eu consigo fazer o quê? Dar um suporte ao profissional de educação física para a prescrição do exercício físico, aqui em específico a corrida, que vai considerar esses aspectos psicofisiológicos, ou seja, se eu tenho uma determinada intensidade de corrida que proporciona estados de humor positivos, né? Aquele idoso. Então, ele sai do treino se sentindo com vigor, com energia. Isso proporciona o que a ele? Maior adesão e permanência na prática de exercício físico. Isso vai refletir no quê? Vai refletir na saúde dele, na qualidade de vida dele, numa maior longevidade dele e menor custos para a saúde pública, né?
Ao passo que, se ele sai daquele treino que foi em uma determinada intensidade de corrida, mas que proporcionou estados de humor negativo, provavelmente aquele sujeito não vai aderir à prática do exercício físico, muito menos permanecer nela. E isso vai refletir no quê? Em menor qualidade de vida, em menor saúde e em menor longevidade. Ou seja, isso vai propiciar mais gastos em saúde pública. Então, esse estudo ele é oportuno não só para o personal trainer ou para instituições privadas, né, que trabalhem com esses públicos com a prescrição de exercício físico, mas ele também é importante para a questão de políticas públicas em saúde, uma vez que eu começo a considerar que o exercício vai ter influência sobre o estado de humor e que determinadas intensidades desse exercício podem melhorar ou piorar esse estado de humor, eu começo a entender melhor um pouco de como que eu vou propiciar maior adesão e permanência do sujeito idoso na prática do exercício físico, né? E assim proporcionando maior longevidade, qualidade de vida e saúde para esse sujeito. Esse estudo está sendo desenvolvido pelos autores Daiane Sampaio Antônio, Jaiane Wesley, Paulo Pagliari e Rafael Cunha Laux. Muito obrigada!